Fala galera, professor Gustavo Mendes na área, mais um encontro para nós vermos o que aconteceu de mais importante no mercado financeiro nessa semana. Já quero fazer um alinhamento com vocês. Eu não consegui fazer o encontro da semana passada, então vou tentar compactar e fazer um compilado com vocês da semana passada, que nos foi dado do dia 7 ao dia 11. Eu tinha até as notícias separadas, mas eu não consegui, porque eu estava em viagem. E aí tem essa semana do dia 14 ao dia 18, que é hoje, sexta-feira. Combinado assim? Então vou trazer vocês aqui para a nossa apresentação. Deixa eu já fazer a transição aqui. E trago já vocês para a nossa apresentação em gráfico. Vamos já começar falando do que foi o desempenho do Ibovespa. Então nós temos que começar, como eu disse, deixa eu só confirmar, do dia 7. Então, ah, do dia 7, então nós podemos observar aqui que sexta-feira, a semana que veio, né, na semana retrasada, veio numa alta considerável, mas desde a semana passada e essa semana nós vemos uma desvalorização aqui do Ibovespa. Deixa eu ver, na casa até o presente momento, uma desvalorização aí nessas 2 semanas de mais ou menos 7%. Todo o cenário fiscal está em jogo aqui, todo o cenário macro, né? Tem toda ali uma responsabilidade fiscal. Nós vamos ver que tem muito se falado de não respeitar teto de gastos, enfim, que tem que gastar dinheiro. Tem sim os seus benefícios nessas falas do governo eleito e da equipe de transição, né, que não tem que ter responsabilidade fiscal e sim responsabilidade social, porque as pessoas precisam comer, precisam ter qualidade. Isso é verdade, mas nós temos que ficar bem observantes, porque não adianta investir, não adianta dar dinheiro e suprir essa necessidade e uma hora essa conta chegar. Então, por isso que o mercado ele sempre trabalha com perspectivas futuras. É muito importante nós observarmos isso. O mercado ele não está precificando o dia de hoje, ele está precificando o dia de amanhã. Então o mercado ele está um pouco temeroso, sim, com esse cenário. Se nós formos ali para o dólar, opa, cripto não, nós vamos ver aqui uma valorização também, ó, pegando aqui do dia 7. Mais uma vez, o Ibovespa sente negativamente, o dólar sente positivamente, então veja que os dois estão muito próximos, né? O Ibovespa desvalorizou 7,18, pelo que eu tracei lá, aqui 7,28, o dólar se apreciou por todos os cenários que existem contra os Estados Unidos, pelo que nós estamos vendo ali na economia americana, a inflação, enfim, tudo que envolve ali os problemas econômicos aqui para nós também, né? Então teve alguns casos que recentes aqui durante o dia, que foi um momento que o dólar perdeu valor contra todas as moedas. O dólar perdeu valor contra o euro, contra o ien, contra a libra. Enfim, o dólar teve um dia de desvalorização. Somente contra o real que ele se valorizou. Então, assim, ele estava perdendo valor contra todas as moedas, exceto do Brasil, que estava se valorizando. Então, veja que estava ruim para os Estados Unidos, mas aparentemente no mercado estava pior ainda para o Brasil, né? Então nós vemos aqui uma valorização nessas 2 últimas semanas do dólar, que estava ali na casa dos R$ 5, né? Ó, ele abriu ali na casa dos R$ 5,05, e hoje ele já está ali aproximadamente a 5,42 centavos. Vamos dar uma olhadinha aqui no título americano. Deixa eu puxar aqui o título para nós termos uma ideia de como que está a movimentação da taxa longa dos Estados Unidos. Então, pegando aqui do dia 7. Então, nós temos aqui uma queda dessa taxa. Então, uma queda que até considerável, até o fechamento, uma queda de quase 10% dessa taxa. Então, possivelmente o mercado está refletindo ali um pouco mais de estabilidade, talvez, da economia americana, faz a consequente queda dessa taxa de juros, e isso influencia para nós como um todo, né? Não somente na economia brasileira, também, por mais que eu sempre falo, e é um consenso dentro do mercado, a política monetária dos Estados Unidos é para ele mesmo, não é para afetar o mundo, mas
invariavelmente afeta o mundo, as políticas monetárias americanas, tá? Então nós temos sempre sim de estar de olho nesses caras. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui do Brasil. Deixa eu ver BR, será que vai aparecer alguma coisa? Ó, nós temos sim os bonds governamentais, né? Os títulos governamentais de 10 anos e veja que aqui está falando o preço. Isso aqui é possivelmente o preço. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu nunca tinha aberto isso aqui. E essa aqui é a taxa, exatamente. Então aqui nós temos a taxa. Então é como nós vimos todo o cenário fiscal colocando pressão aqui para nós. Ó, desde o dia 7 nós vemos um crescimento da taxa de 10 anos aqui do Brasil, um crescimento de 12%. Já era uma taxa considerável, de 11,85%, mas que está batendo agora os 13,32%. Lembrando isso aqui, professor, mas a Selic é 13,75%. Sim, mas é a taxa de hoje. Aqui eu estou falando da perspectiva pelos próximos 10 anos, tá bom? Essa aqui é a perspectiva pelos próximos 10 anos, então é uma taxa a ser considerada, né? Porque a 13, por exemplo, a 13,32 para daqui para o decorrer de 10 anos é muita coisa e isso pode até ficar difícil para o governo honrar com as suas dívidas, ainda mais com a ausência de uma responsabilidade fiscal. É o que eu falo. É legal ter responsabilidade social? Com certeza é legal, é muito importante, é essencial. Mas não adianta hoje suprir a necessidade para a conta vir dobrada no dia de amanhã. Então precisa ter sim responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Então, como nós vimos aqui, e eu mostrei para vocês anteriormente, a taxa subiu naturalmente, ó, veja que o preço dos títulos caíram, né? Então pega aqui do dia 7, ó, que foi lá o aumento da taxa, teve uma desvalorização de 6,32. Então ó, os preços estavam na casa dos 942, caiu para 882. É nesse cenário que uma pessoa que está investindo em título público federal pode ter prejuízo. Eu mesmo, vou pegar eu como exemplo, há um mês atrás mais ou menos eu comprei um pouquinho de tesouro pré-fixado achando que estava numa taxa boa. E aí, com todo esse burbúrio que está tendo, a taxa subiu e nós entendemos lá dentro da certificação que quando a taxa sobe, o preço unitário do título cai. Então, se eu resgatar o meu título hoje, eu resgato com prejuízo. Nossa, professor, mas existe ter prejuízo em renda fixa ainda mais? Falando de título público federal, sim. É muito legal nós entendermos que a renda fixa, ela honra aquela taxa contratada se for levada até o vencimento. Então, se eu contratei uma taxa de 13% ao ano, eu de fato terei 13% ao ano se eu levar esse título até o vencimento. No meio do caminho, eu posso resgatar proporcionalmente ou equivalente a mais do que 13 ou menor do que 13. No meio do caminho é volátil, tá? Então a taxa ela é fixa, a renda ela é fixa, mas o preço não. Então, o que acontece? Aquela taxa que nós vimos variando é porque o investidor ele deseja receber mais. Só que quando esse título ele é emitido, por exemplo, ele tem um valor de face, R$ 1.000, e ele vai pagar 10%. Sempre vai pagar R$ 100 por ano, por exemplo. Então, R$ 100 todo ano o investidor receberá. Só que o que acontece? Se pagou 1.000, ganha 10%, porque pagou 1.000, ganhou 100, proporcionalmente aqui nós estamos falando de um percentual de 10%. Mas se eu pago, por exemplo, R$ 900, os mesmos 100 sobre esses 900 representam um percentual maior do que 10%. Então é isso que acontece dentro do mercado. A renda é fixa, R$ 100 todo ano, mas os termos percentuais não, porque o preço não é fixo. Eu posso pagar no preço, eu posso pagar mais caro, eu posso pagar mais barato. Então, dentro desse cenário que nós estamos vendo, é exigido uma taxa maior e, consequentemente, essa taxa é o retorno percentual, não o retorno financeiro, já te falei, é os mesmos R$ 100, só que em termos percentuais exige-se mais. E como aumenta o retorno percentual sem aumentar o valor financeiro? Reduz o preço de compra. Se eu pago mais barato,
consequentemente eu tenho um retorno percentual maior. Então nós temos que dar aqui essa olhadinha, porque nessas semanas aí foi bem considerável. Nós estamos vendo lá o Tesouro IPCA, que é padrão pagar a inflação mais 6%. Essa é a regra, vamos imaginar assim. Ele está batendo ali, será que eu consigo trazer rapidamente para vocês aqui, ó, Tesouro Direto. Vamos tentar trazer vocês rapidinho aqui para o Tesouro Direto. Vamos ver se preços e taxas de títulos. Veja que aqui ainda não está o de mercado aberto, mas deu uma baixadinha. Ontem eu estava vendo uma imagem lá que as taxas estavam lá em 6 e pouquinho, mas veja que aqui já deu uma arrefecida, né? Então eles estão aqui com as taxas de quase 6%. As taxas pré aqui estão na casa dos 13%. O Tesouro Selic está pagando o que nós vimos de 13,75%. Mais um negocinho aqui. Se ele paga esse mais, né, eu gosto sempre de trazer isso para os alunos. Isso aqui é que está vendendo com deságio. Porque quando compra mais barato, minha remuneração é maior. Então veja que aqui eu ganho a Selic, 100%. Selic é esse 100% mais alguma coisa. Mais alguma coisa quer dizer que eu estou ganhando mais do que 100%. Se eu ganho mais do que 100%, eu estou pagando mais barato. Então, esses títulos estão sendo negociados com deságio. E se fosse ágio, aí seria menos, né? 100% menos alguma coisa. Aí estaria sendo negociado com ágio, beleza? Deixa eu ver o que eu posso trazer mais. O S&P 500. Deixa eu ver. Ou o Dow Jones. Opa. Vou dar uma olhadinha aqui no índice Dow Jones, né? Vem numa boa crescente, tal, aqui a partir do mês do dia 7 que nós estávamos observando. Também apresenta uma alta aqui considerável até, né? Opa. Uma alta de 3% aqui nesse período, então o mercado americano aí está se movimentando bem. Vamos ver o S&P 500. A mesma coisa, desde aqui, dia 7 ele tá um pouquinho mais estável, né? Ou não? 6%, então teve aqui também uma alta considerável, né? Reflexo aqui do mercado americano estar performando nesses últimos 15 dias de forma positiva. Deixa eu trazer vocês aqui de volta para o Telegram, né? Aqui é um oferecimento da Dom Investimentos, onde nós temos essas informações. Eu vou trazer rapidamente porque são 2 semanas acumuladas de informações para esse encontro não se estender muito, tá bom? Então, falando aqui, a China registra o maior número de casos de Covid em 6 meses e mantém uma estratégia restritiva, isso da semana passada, tá bom? Na semana passada ainda, o ex-diretor da Petrobras pede à justiça que bloqueie o pagamento de dividendos. Semana passada teve lá um anúncio que a Petrobras ia distribuir o dividendo, né, de forma ali meio repentina, mas teve quem contrariou isso, né, quem é mais do governo populista, mais da ideia da esquerda, acha que isso não deve ser distribuído, essa é a percepção. Então teve esse conflito aqui. Lá no Boletim Foco já não é tanto aqui a nossa foco, porque essa semana já tem coisa nova. O Trump duvida que os Estados Unidos sobreviverão até o final da presidência do Biden. Possivelmente isso aqui está associado porque ele lançou a sua pré-candidatura à presidência em 2024. Então tem alguma influência aqui no interesse do Trump de voltar ao governo. Ainda na semana passada, nós tivemos uma poupança com um saque líquido de 11 bilhões de reais em outubro, que é o recorde para o mês. Então, mais uma vez, o pessoal ainda continua tirando, né? Então, nós vemos que já faz um tempinho a população tem tirado o dinheiro da poupança, porque de fato não está rendendo o que seria atrativo. Nós temos, por exemplo, o Tesouro Selic, que é tão seguro quanto uma caderneta de poupança e que rende muito mais no dia de hoje. Então tem aí com muita frequência a poupança tendo saques líquidos, né? É mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando. Ainda tem muita coisa lá na poupança. Com a bolsa em alta, ETF de renda variável captam 2,3 bi em pleno mês eleitoral.
melhor resultado em um ano, né? Então tem muita gente, eu sou um adepto aos ETFs, eu gosto muito de comprar ETFs, por exemplo, BOVA11, que replica o índice Bovespa, ao invés de ficar comprando as ações lá, Vale, Petrobras, Itaú, as principais empresas, eu vou lá e compro um ETF que replica o índice Bovespa, eu compro um ETF, o IVVB11, não é recomendação de investimento, muito importante, é isso que eu faço para mim. Eu compro lá o ETF que replica o S&P 500 lá dos Estados Unidos, então é uma estratégia bem bacana. É um investimento passivo, acompanha o retorno do mercado. Aqui os dados, né, ainda dos dividendos da Petrobras, pagou 21,2 bilhões de dólares em dividendos no terceiro trimestre, sendo a maior pagadora dentre as petroleiras do mundo, né? Ela superou até mesmo a Saudi Aramco, que, se eu não estiver enganado, é a maior empresa do mundo em valor de mercado. Então a Petrobras aí realmente estava entregando muito resultado. O IPS teve aqui um aumento, o IPCS teve um aumento de 0,71 no primeiro quadricemana de novembro, nos últimos 12 meses teve ali um aumento de 4,6. Falando do setor de saúde, o CAD na semana passada aprovou sem restrições a unificação das bases acionárias da Redditor e da Sul América. Aqui 75% das empresas que fizeram IPO em 2021 têm ações no vermelho, então isso aqui é bem importante a se observar, né? Que aqui tivemos um fluxo alto de empresas lançando ações na Bolsa de Valores, mas que, veja, muitas empresas aqui estão operando basicamente no negativo, né? Então, teve boas empresas aqui, por exemplo, o Açaí, que está com um retorno de 600%, então tá ótimo, mas nós temos ações aqui que está perdendo 91%, então praticamente está perdendo tudo do seu valor, né? É uma proporção aqui desfavorável. Pode subir 1000%, depois se cair 100, zerou, acabou o jogo, game over. Então tem que tomar cuidado. Pode subir 600, pode subir 1000, pode subir 1 milhão de por cento. No dia seguinte, se cair 100%, é game over. Então é muito desproporcional, tem que se observar aqui. A quarta maior exchange de criptomoeda do planeta sucumbe em sua crise de liquidez. Isso aqui foi depois veio a ser declarado a falência de da quarta maior exchange de criptomoedas do planeta, FTX. Declarou falência e acabou que fez ali todo o mercado de criptomoedas ficar bastante temeroso. Inclusive ontem nós tivemos o quarto encontro Café e Planejamento Financeiro Pessoal. É um grupo que o professor promove gratuitamente para todos que tenham interesse em entrar. É um grupo alinhado com outra vertente que eu atuo, que é o planejador financeiro, o planejador de vida, caso você tenha interesse. Convido você a me seguir lá no Instagram, gustavomendes.pfp. Manda uma mensagem para mim no Instagram que eu mando o link desse grupo. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, eu trouxe os gráficos das criptomoedas, mostrei como que foi ali a desvalorização. Tudo reflexo desse temor que nós tivemos do mercado de criptomoedas. Não somente o mercado de criptomoedas, mas também as empresas de tecnologia têm sofrido. Veja, Meta, controladora do Facebook, deve demitir mais de 11 mil empregados, comunica Mark Zuckerberg. A Tesla perde 2 anos de ganho em meio à saga do Twitter. Aqui são o mercado sangrando de criptomoeda, mais de 200 bilhões de dólares foram eliminados do mercado nas últimas 48 horas. Quando veio essa notícia, então na semana passada, então o mercado ficou bastante temeroso. E já nessa semana, né, a China ela tem um ajuste do Covid, as políticas imobiliárias, à medida que o crescimento está desacelerando. Dentro do ciclo econômico, nós temos lá o período de recessão, aí tem o período de expansão, que é quando está crescendo, aí tem um período de boom, onde a economia já não consegue mais crescer como acontecia. E a China, possivelmente, ela está encaixada nesse momento do pico, no momento de boom da economia, onde ela já não tem mais espaço para crescer. Ela começa a desacelerar e que talvez dentro do ciclo econômico ela pode até entrar num período de recessão econômica. Então tem que se observar isso, porque a China é um grande player global e isso vai sim afetar grandes economias, principalmente o Brasil. No Boletim Focus, nós temos aqui a previsão dessa semana para um aumento do IPCA,
para esse ano, se manteve aqui para 2023 uma previsão de um PIB maior para essa semana, para esse ano, né? Essa semana teve um aumento, o câmbio se manteve aqui nos 5,20 e prevê também que a Selic fique em 13,75 e para 2023 eles preveem uma Selic a 11,25 dentro dos 2 dígitos. As criptos se recuperam depois que o CEO da Binance anuncia fundo de recuperação, pede a regulamentação no mercado de cripto, depois de todo esse negócio aqui, até os contra e completamente contra a regulação, fiscalização, começa a ser aderente, afinal teve muita gente perdendo dinheiro nisso aqui. Falando de cenário fiscal aqui brasileiro, o PT quer o Bolsa Família fora completamente do teto de gastos. Isso pode ser algo a ser observado, porque o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, enfim, cada um vai dar seu nome, ele tem um valor significativo e isso não estar dentro do teto de gastos pode trazer algumas consequências fiscais para o Brasil. Como eu disse, as empresas de tecnologia não estão no melhor momento, os traders investem um recorde de 658 milhões de dólares contra as ações de tecnologia e aqui a profecia autorrealizável. Acredita que vai dar ruim? O mercado se posiciona a favor que dê ruim e, consequentemente, se concretiza a ruindade. Então isso aqui é a profecia autorrealizável. É tipo assim, você pensa que vai dar ruim e de repente você se posiciona para de fato dar ruim. Então você acaba que autorrealiza aquela previsão. Então o mercado tem muito disso. O mercado tem muito de previsão, de profecia autorrealizável. Eu prevejo que vai acontecer alguma coisa e eu favoreço que de fato isso aconteça. Eu não me posiciono contra, mas sim a favor de que de fato essa visão minha se concretize. Olha lá, a Amazon se prepara para demitir milhares de trabalhadores, teve aqui coisa de míssil atingindo a Polônia, que teve lá um burbúrio a respeito que foi a Rússia, mas já grandes entidades, inclusive o Biden dos Estados Unidos falou que não tem indícios que foi a míssil da Rússia que atacou lá na Polônia, até mesmo a própria Polônia disse que não tem nenhum indício que foi intencional, então aqui fica mais frio os ânimos. Minério de ferro valorizando fortemente. A inflação lá no Reino Unido atinge a máxima em 41 anos. Cenário inflacionário global, como nós já estamos vendo há muito tempo. Aqui, né, cenário político brasileiro, o partido lá do candidato Jair Bolsonaro vai pedir a anulação das eleições de 2022. O que mais aqui nós temos? As taxas de hipoteca podem reduzir os preços da casa em 20%, segundo um estudo do Fed, que é o Banco Central americano. Então isso pode influenciar de modo geral o mercado imobiliário. E nós já vimos cenários lá dos Estados Unidos que prejudicou o mundo inteiro. A crise das subprimes de 2008 foi o reflexo de um mercado imobiliário americano em derrocada, mas que afetou o mundo todo e todo mundo sentiu os efeitos. Devido ao tempo aqui, para não se estender muito nesse encontro, foi divulgado, então se vocês quiserem dar uma pausa depois no vídeo para ler, tem aqui as equipes de transição, então se vocês quiserem dar uma lida, eu vou passando aqui devagarzinho, vou dando uma pausa, se você quiser dar uma pausa, leia aí quem são lá os grupos de desenvolvimento regional, desenvolvimento agrário, de segurança pública, para que vocês aí estejam cientes de quais são os nomes. Não vou me estender muito aqui. No dia de ontem, né, a data de pagamento, nós tivemos aqui alguns pagamentos de dividendos entre as empresas. Também não vou ler todos aqui para não tomar muito do nosso tempo. Mais uma vez, se você quiser dar uma pausa aí para você dar uma observada neste calendário aqui. E nós concluímos então este nosso encontro que já está se estendendo por 23 minutos. Eu espero que você tenha ficado comigo aqui até o final. É muito importante também que você deixe o seu feedback no espaço dos comentários, deixe a sua opinião, porque isso vai fortalecer e vai incentivar aqui o nosso trabalho, sempre estando alinhado o máximo com o que vocês desejam receber. Considere, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, para que você possa de fato ser notificado sobre esses nossos encontros. Deixe o seu curtir, se assim fazer sentido, e compartilhe, se assim também fazer sentido, esse conteúdo com os seus colegas e familiares, beleza? No mais, um grande abraço do professor Gustavo Mendes e eu te aguardo no nosso próximo encontro.